Paz e bem a todos, que a boa espiritualidade nos inspire e nos ampare nestes dias que vivemos por nós, pelos nossos. A palavra a estudar hoje, ela tem uma gravidade especial, como tudo que ensinou Jesus. Nós espíritas temos um relacionamento com Jesus, ligados e guiados pelo teor de seus ensinamentos. Quando os espíritos colocam Jesus como modelo e guia, ele nos apresenta um espírito que trouxe uma linha de conduta, um bojo filosófico, um conjunto de regras que nos permite e nos autoriza a viver melhor como individualidades espirituais. É bem verdade que seus ensinamentos ainda necessitam ser melhor refletidos. E é bem verdade que nós precisamos exercer um grande esforço de transformação para tentar nos adequar às suas diretrizes. O que Jesus fala não é fácil de se cumprir, embora possa ser simples. Afinal, amar é algo de que temos constantemente colocado em prática quando nos relacionamos com as pessoas que nos são caras. Porém, se lançarmos uma projeção desse amor aos desconhecidos, já começamos a enfrentar severas dificuldades para cumprir um desígnio simples, que é amai-vos uns aos outros. E se fizermos ainda uma outra projeção para aquelas pessoas que nos são antipáticas, então mais severo fica ainda a tentativa de nos adequarmos ao conceito de amar os vossos inimigos. Seria muito simples se nós repetíssemos com frequência, constantemente, as palavras do Evangelho e tentássemos de mencionar a nossa beatitude ou uma suposta pureza espiritual, pelo tanto que nossa boca fala do Evangelho. Porém, não é aí a medida da evolução espiritual. A medida da evolução espiritual está na transformação que o entendimento que eu tenho das palavras do Evangelho faz em mim e não nos outros. Nos preocupamos em demasia em tentar entender como anda a evolução do próximo. Como o próximo está se relacionando com a divindade. Como o próximo está se conduzindo ante sua fé. Quando a salvação do próximo definitivamente não depende de nós. Porque cada um faz por si. O conceito de caridade não está em buscarmos salvar o próximo, mas está principalmente no sentido de aprender a não pensarmos somente em nós e nos preocuparmos com o bem-estar daqueles à nossa volta. É um exercício de condicionamento, fazendo com que, através da caridade, eu pare de pensar um pouco em mim. Porque eu preciso conhecer o próximo, entender as suas necessidades e as suas carências,
respeitando-o em seus pensamentos, em suas reflexões. Eu não posso fazer caridade para um grupo específico. Eu tenho que estender a caridade para todos. E isso não me faz melhor do que ninguém. Isso apenas me ensina a não ser egoísta. E tendo essa vivência de entender, de visualizar o sofrimento alheio, de me preocupar em minimizar esses sofreres na medida do meu possível, eu passo a entender um pouco mais de altruísmo e de amor ao próximo. E daí eu estarei com um solo fértil em meu ser, permitindo que as sementes do ensinamento crístico possam de fato germinar. Porque eu já não sou mais aquela criatura embotada, aquela criatura fechada em mim mesmo, preocupada apenas comigo. Este é um primeiro passo. O próximo agora é buscar entender e viver as palavras de Jesus. E aí cada um fará dentro da sua possibilidade evolutiva. Nós espíritas sabemos que nossos espíritos são antigos, pois cremos no processo reencarnatório como um mecanismo para a evolução. Porém, embora estejamos aproximados evolutivamente, e é isso que nos permite estarmos vivendo esse período juntos, ainda que estejamos aproximados, não estamos todos no mesmo nível. E as percepções com isso se apresentarão diferentes. Eu estou falando diferente, não estou falando certo e errado. Porque nós estamos certamente muito longe do certo e ideal, e já caminhamos nos afastando do errado pessoal. Hoje nos movimentamos nesse entremeio, e dentro dessas condições nós estamos aí refletindo e absorvendo, interpretando e vivendo aquilo que entendemos dos ensinamentos crísticos. E estou falando aqui de ensinamentos crísticos porque a doutrina espírita é uma doutrina baseada nos ensinamentos cristãos. Mas não são os únicos, obviamente. Tem os ensinamentos de Krishna, ensinamentos de Buda, que também tem a sua mesma validade, pois que todos levam à tentativa de se conhecer, de se melhorar e de transcender. Quando nós pensamos em evoluir, mas mantemos o nosso foco de bem-estar, o nosso foco de felicidade nos padrões da felicidade que conhecemos, nós estamos nos limitando no processo de evolução. Porque a sabedoria tem nos ensinado que a felicidade não é deste mundo. Mais um ensinamento crístico: meu reino não é deste mundo. Ora, nós conhecemos o reino de outro mundo? Não. A nossa experiência está focada neste reino. Portanto, quando pensamos em felicidade, nós pensamos em saúde plena, em boas condições de vida, aonde nada me falte, pelo menos do essencial, em boas condições climáticas. É isso. Em pessoas agradáveis do meu lado. E pronto, resumi toda a felicidade do mundo aqui, em 4 palavras.
Mas isto é a felicidade apenas para esse mundo. Se nós desejamos evoluir, nós temos que transcender a esses conceitos pueris de felicidade, tentando alcançar o reino dos céus, que não é o reino da terra. E para isso existem todas as ferramentas já ensinadas. A ferramenta do desapego, a ferramenta do amor ao próximo, a ferramenta do conhecimento. E esta última, fundamental neste processo. O texto diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. O que significa que a pessoa mergulhada em sua fé, ainda que acreditando no simples ato de crer em uma divindade extrafísica, ela por si só não está amparada a receber os céus, as benesses dessa mesma divindade. O autoconhecimento permite eu explorar a mim mesmo e me localizar adequadamente em minha fé. Será que a caridade que eu faço é porque eu quero o bem do próximo? Ou será que eu estou dizendo Senhor, Senhor? Ou será que eu estou simplesmente fazendo uma permuta, uma troca, uma negociação com a divindade? Eu faço o bem, o Senhor me dá o céu. Porque se esse for o pensamento, eu estou equivocado e não vou ganhar céu algum, porque não estou fazendo um bem de alma. Estou apenas fazendo uma camuflagem, um mimetismo, sem que de fato eu esteja me transformando. Como avaliar isso é de cada um. E aí eu volto na introdução da minha fala, onde eu disse que estamos muito preocupados em saber da fé alheia. Pode ser que aquela pessoa que esteja fazendo o bem ao próximo esteja bem próximo de Deus, porque não pensa em si, mas de fato pensa no próximo. Como também pode ser uma pessoa equivocada, que está fazendo o bem para negociar com Deus, e nem ela própria sabe bem ao certo isso, porque desconhece os mecanismos do autoconhecimento. Se julgarmos simplesmente o ato das pessoas, estamos sendo levianos, porque não compreendemos a história das pessoas e não sabemos o que se passa em seu espírito. Agora, o mais grave disso é não sabermos o que se passa em nosso próprio espírito, porque podemos estar nos enganando, crendo que estamos atingindo um patamar e de fato não estando nem próximo dele. A doutrina espírita, em seus postulados, um deles é a comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Bom, nós sabemos que nas casas espíritas existe as reuniões mediúnicas, aonde lá os médiuns entrarão em comunicação com os espíritos. Mas eu dou uma fórmula para que vocês façam isso em casa, lendo as obras espíritas. Porque lá está a comunicação dos espíritos. Então, se buscarmos na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós teremos na sua segunda parte uma série de comunicações espirituais, separadas por níveis de espíritos comunicantes, dos
menos felizes no mundo espiritual aos mais felizes. E lá eles contam as suas histórias. Porque uma das principais finalidades de entrar em comunicação com o mundo espiritual é aprender com as experiências desses espíritos que estiveram na mesma situação que nós, vestidos em um corpo físico, viveram e cometeram os mesmos erros que nós, e que no mundo espiritual relatam a consequência desses erros para nós. Se tomarmos conhecimento disso através de uma empatia, podemos fazer uma aproximação com os nossos atos, com a nossa postura, e verificar mais ou menos em uma projeção o que há de ser de nós no mundo espiritual. E aí está um benefício da doutrina espírita disponível a todos. Uma forma de aprender com os erros alheios. Reconhecer neles os nossos mesmos erros. Nós estamos tão aproximados no processo evolutivo que é muito fácil entendermos o que se passa na cabeça da outra pessoa. Porque já estivemos vivendo uma situação parecida e tivemos um mesmo confronto com aquela situação. As reações serão diferentes, segundo aí as possibilidades. Mas o impacto, a percepção é a mesma. Todos nós perdemos alguém que amávamos, todos nós tivemos essa ou aquela dificuldade, todos nós enfrentamos esse ou aquela contrariedade. E quando alguém sofre essa contrariedade, perde a pessoa amada, ou passa por uma necessidade, eu sei exatamente o que esta pessoa está passando. A partir daí é fácil eu me nivelar a ela. Eu precisarei ser muito mesquinho para entrar em regozijo, em felicidade, ao ver alguém sofrendo de uma contrariedade. Porque eu sei exatamente o que eu sentiria se eu estivesse vivendo uma contrariedade naquele nível. E através dessa empatia eu começo a me posicionar corretamente no mundo, sem constranger as pessoas, sem submetê-las. No entanto, o próprio Jesus, ele ensina tudo isso, mas ele se posiciona como um disciplinador. Se por um lado ele se entrega aos seus algozes, quando chega a hora de entregar-se aos seus algozes, por outro, antes desse, ele faz severas críticas à conduta errada. E neste momento há um constrangimento imposto por ele a alguém. Mas é um constrangimento disciplinador. É um constrangimento para fazer com que a pessoa, através daquela situação desconfortável, reveja alguns conceitos. A questão que difere ele de nós é a autoridade moral. Quanto mais elevado espiritualmente, mais eu percebo o que aquele menos elevado espiritualmente necessita para o seu despertar. E como eu já falei, nós estamos quase sempre em um mesmo nível. Então não cabe a nós queremos despertar alguém por uma imposição de vontades. Para isso, o que é necessário e bastante simples é dizer: sobre isso eu penso assim, deixando aquele livre para pensar igual a mim ou não.
Agora, impor a minha condição é uma outra questão. É um constrangimento talvez indevido. Essas reflexões de sentir o que o outro sente são importantíssimas para a nossa boa conduta, para o entendimento de que somos parte de um mecanismo, que podemos contribuir para esse mecanismo social evolutivo e que devemos sim agir na tentativa desta contribuição. É a nossa conduta, é a nossa postura que vai falar muito de nós nesse processo. Como não somos perfeitos, há de lançarmos imperfeições em nosso agir. Mas quanto mais conhecermos as nossas imperfeições, mais se aproximaremos de Deus. Quanto menos conhecermos as nossas imperfeições, mais afastados estaremos de Deus. Porque nós estaremos mascarados. Estaremos equivocados. E o primeiro momento de se aproximar de Deus é de se livrar desses equívocos. O equívoco que nos envolve a respeito de nós mesmos é o primeiro obstáculo a ser transposto para que daí cheguemos a Deus. Não é possível chegar a Deus equivocados. E daí vem toda uma série de filósofos, pensadores, nas quais Jesus se encontra, apresentando elementos importantíssimos para a nossa reflexão. Se nós pegarmos a figura de um desses grandes filósofos e colocarmos como uma divindade que fará coisas por nós, nós estamos incorrendo num grande erro. Ao invés de pegarmos o conhecimento e tentarmos refletir e nos transformarmos, nós estamos fazendo dessa entidade uma bengala, uma muleta, na qual nós esperamos ingenuamente, de forma infantil, que ele faça as coisas por nós. Esse erro infantil, bem comum à nossa idade ainda jovem com relação ao processo evolutivo, leva ao equívoco de nos estacionar, de nos manter parados, inertes, esperando que alguém venha fazer algo por nós. Quando o conhecimento já foi passado. E é ele o que vai nos movimentar. Nós só precisamos pegar e usá-lo. Nós fazemos como se um agricultor comprasse as melhores ferramentas, enxadas, pás, arados, os lubrificasse perfeitamente e os deixasse no celeiro. E todo dia fosse lá e os admirasse. Eu tenho as melhores ferramentas. E passasse anos e ele voltasse lá, eu tenho as melhores ferramentas. Mas não tem a terra arada, não tem a terra virada, não tem a sementeira posta. Porque ele não usou as ferramentas para o trabalho, apenas para a admiração passiva. E os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que nós enfrentemos a nossa timidez, que nós possamos sair da inércia, apanhemos os ensinamentos de Jesus, passemos a tentar, a nos esforçar a entendê-los e a empregá-los. E daí poderemos falar em alta voz: Senhor, Senhor. Fiquemos na paz.